Muito bem, vamos recomeçar. Carolzinha, chama o povo lá. Vamos lá? Chama o pessoal. A gente fizemos alguns ajustes aqui, né? A gente está um pouquinho mais longe de vocês, mas é porque estando atrás das caixas, esse era um dos problemas. Mas a caixa também estava com eco muito alto, a gente já ajustou, acho que está melhor, né? Tá melhor. Muito bem. Vamos recomeçar então. Yeah, the sound is much better, isn't it? Yeah. All right, we're going to look at the supernatural origin of the Bible. Muito bem, então nós vamos estudar a origem supernatural ou sobrenatural da Bíblia. And we're going to see this in 10 ways. E nós vamos ver isso em 10 pontos diferentes. One way to know that it has a supernatural origin is the truth that it is the book of God. E uma das formas de sabermos que ela é sobrenatural é porque ela fala de Deus. So, number one, the Bible is theocentric. Então, o primeiro ponto é que a Bíblia ela é teocêntrica. That is, it centers around God Himself. O assunto, o centro é a Deus, Ele mesmo. Própria pessoa de Deus. And it presents a God who is different from the gods of the contemporary writers. E a Bíblia apresenta um Deus que é diferente dos outros deuses contemporâneos, né, de outros períodos. Now Moses wrote the first 5 books of the Bible. E Moisés ele escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. But when Moses wrote, there were all kinds of other writings. E quando Moisés escreveu, já existiam outros tipos de escritas, né, de escritos, de livros. Babylonian writings. Os babilônicos já tinham muita coisa escrita. Chaldean writings. Os caldeus também tinham Canaanite escritos. writings. Os cananeus tinham coisas Egyptian escritas. writings. Os egípcios também. And they all talk about various theological and religious beliefs of their time. E eles todos falavam de diferentes crenças religiosas, né, e teológicas do seu tempo. But the Bible presents a God who is totally different from any of the gods of the contemporary writers. Mas a Bíblia apresenta um Deus que é totalmente diferenciado, né, diferente daqueles deuses contemporâneos. It's the only book written at that time that promotes monotheism as opposed to polytheism. Era o único livro escrito até aquele momento que promovia o monoteísmo e não o politeísmo, ou seja, um Deus só, que promovia um Deus só, um Deus único. But it presents a unique kind of monotheism because it emphasizes the triunity of this monotheism. E ela apresenta também um monoteísmo bastante peculiar, porque ela fala de um Deus único, mas fala da trindade, né, de um Deus triuno. So the kind of God that the Bible presents
shows the supernatural origin of the Scriptures. Então, o Deus que a Bíblia apresenta já traz essa conotação de um livro sobrenatural. Secondly, Segundo ponto, the problem of sin and a genuine solution for sin is found only in the Bible. o segundo motivo porque a Bíblia é sobrenatural é porque o problema do pecado, né, e a solução genuína, né, para o pecado só é encontrado na Bíblia. If other books deal with sin, they only talk about it in terms of bad actions or wrong attitudes. Se outros livros tratam sobre o pecado, eles só falam sobre o pecado e sobre as atitudes, como elas são ruins, mas não trazem nenhuma solução para isso. But the Bible deals with sin as the center of a nature. Man has a sin nature. E a Bíblia trata do pecado como um problema central, né? Um problema da pecaminosidade do homem. And only the Bible presents the problem of sin and the solution to sin. E somente a Bíblia trata do problema do pecado e também da solução para esse problema. You see, what happens in other writings, they want you to move from bad behavior to good behavior. Outros escritos, outros livros querem que você saia de um comportamento ruim para um comportamento menos ruim ou melhorado. But those things do not deal with the inherent problem of a sinful nature. Mas eles não tratam do problema inerente, né? E não tratam da pecaminosidade ou da natureza pecaminosa do homem. And these other writings they don't have a regeneration of a person who has a sinful nature. Esses outros escritos, eles não tratam da regeneração e como o homem pode ser regenerado dessa natureza pecaminosa. Number 3, the ethics and morals of the Bible. O terceiro ponto é com relação à moralidade e a ética da Bíblia. This is a third evidence for the supernatural origin of Scripture. Então isso é uma terceira evidência para a sobrenaturalidade da origem das Escrituras. The Bible is comprehensive. A Bíblia ela engloba bastante coisa. It deals with all areas of human conduct, not just a few. E ela é compreensiva. Ela trata de muitas áreas da nossa vida. And it also judges the motives. E ela julga também os nossos motivos, as nossas intenções. So it's not talking merely about conformity to an action. Então, ela não vai dizer apenas sobre a moralidade e a nossa conformidade a uma atitude que é esperada de nós. But it goes deeper to the very motivation for why you do what you do. Mas ela vai muito além e ela vai tratar com o nosso interior e com as nossas motivações e por que nós fazemos o que nós fazemos. So the Bible deals with not only actions but also the motives. Então a Bíblia não trata apenas com as nossas atitudes, mas trata também com as nossas motivações. And so in its ethics and morals, the Bible provides the only true basis. Então, no que diz respeito à ética e à moralidade da Bíblia, só ela é capaz de trazer a verdadeira base para tudo. Yeah, the only true basis for ethical behavior. E a única base para uma ética e uma moralidade correta. Number 4 is continuity in the Scripture. E o quarto ponto, como e porque a Bíblia é sobrenatural, é a continuidade. So we have 66 books written by 40-some different writers. Então nós temos esses 66 livros, são escritos por 40 autores diferentes, Living in different countries, que viveram em lugares diferentes, with various professional backgrounds, tinham profissões diferentes, written over 1,500 years in 3 languages. e foi escrito em 3 línguas diferentes e num período de mais ou menos 1.500 anos. And yet there's this remarkable continuity E apesar de tudo isso, existe uma
continuidade, né, ou uma uniformidade nas Escrituras. Most other holy books were written by just one author. A maioria dos outros livros sagrados, eles foram escritos apenas por um autor. For example, the Quran, written by Muhammad. Por exemplo, o Corão foi escrito por Muhammad. Now, if you just have one author, the continuity is much easier to maintain. E se você tem só um autor, obviamente, né, a continuidade ou a uniformidade daquele texto é fácil, porque só tem um autor. If you study the Quran, you'll find that its continuity is not all that consistent. E se você for estudar o Alcorão, você vai perceber que ela não é tão uniforme assim, não é tão consistente assim. So the first half of the Quran is quite different from the second part. A primeira parte do Alcorão, ela é bastante diferente da segunda parte do Alcorão. But with Scripture, you have this continuity in spite of all of the diversity. Mas com relação às Escrituras, então existe essa continuidade, né, apesar dessa diversidade de autores. And to try to imagine that many people with that many backgrounds over such a span of time trying to write a book that would all fit together, that's just impossible. E para você pensar que tantos autores diferentes que viveram em momentos diferentes, tinham profissões diferentes, num intervalo de tempo tão extenso, e eles escreverem sobre um mesmo tema e ter a uniformidade que a Bíblia tem, é difícil de pensar como isso pode ter acontecido. Number 5, prophecy and fulfillment. E o quinto ponto é com relação à profecia e o cumprimento. Now there are other books, other writings in which people find prophecies. Existem outros textos, outros livros onde existem ali profecias. You can read it in the horoscopes. Você pode abrir o jornal e ler no horoscópio, né? Isso é uma profecia. Horóscopo, desculpa. Horóscopo. Yeah, or you find someone like this curious man named Nostradamus. Ou você pode procurar um homem curioso, né, que se chama Nostradamus. Did you ever read that? Você já viu profecias do Nostradamus? There's nothing specific in there. Ele não faz nenhuma profecia específica. I mean, you might as well read your horoscope. Você pode ler o horóscopo, que é a mesma coisa. Okay. But the Bible gives specifics. Mas a Bíblia, ela é bem específica nas profecias. And then we also see exact fulfillment of prophecies. E aí nós encontramos também o cumprimento exato daquelas profecias. For example, um exemplo, prophecy is given about the betrayal of Jesus by Judas. É dado uma profecia, né, sobre a traição de Jesus por Judas. Okay, he's going to be betrayed. E a profecia diz que ele iria ser traído by a friend por um amigo for 30 pieces of silver. Por 30 moedas de prata. Now that's very specific. Isso é bastante específico, né? Not 25, not 50. Não é nem 25 moedas e nem 50. 30. Eram 30 moedas. And it's going to be pieces. E iam ser moedas. And it's going to be silver. E iam ser de prata. So it's not gold or something else. Então não era ouro ou outro tipo de metal. See, that's very specific. Então veja quão específico era a profecia. And other prophecies in other writings simply are not specific. E outras profecias em outros textos simplesmente não são profecias específicas. And some prophecies were given and fulfilled within a relatively short period of time. E algumas profecias elas foram dadas e elas foram cumpridas num tempo relativamente curto de tempo. So some critics of the Bible say, actually, they must have been written after the events because they can't accept that there could be a prophecy. E alguns críticos da Bíblia vão inclusive dizer que as profecias foram escritas depois do cumprimento.
So the Bible gives hundreds and hundreds of prophecies. E na Bíblia, a Bíblia contém centenas e centenas, muitas profecias. And so many of them have been fulfilled precisely. E muitas dessas profecias já foram cumpridas com precisão. So we can have confidence that the ones not yet fulfilled will be. E então nós podemos ter confiança que aquelas profecias que ainda não foram cumpridas, elas também serão cumpridas na sua exatidão. Exactly as we find them in Scripture. Exatamente como elas são reveladas na Escritura. Number 6, E o- types os- and antitypes. O sexto ponto é tipos e antitipos. And these demonstrate the unity between the Old Testament and the New Testament. E isso diz respeito à uniformidade entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Although there was at least 400 years between the last Old Testament book and the writing of the first New Testament book. E mesmo que se passaram, houve um intervalo de tempo de mais ou menos 400 anos entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento. Number 7 would be the literary form of the Bible. O sétimo ponto diz respeito à forma literária da Bíblia. The form of the Bible as literature, I mean, it's just amazing. A forma como a Bíblia foi escrita enquanto um livro literário, né, uma literatura, é simplesmente maravilhoso. Even unbelievers who are literary critics, they recognize the uniqueness of the Scriptures. Mesmo aqueles críticos, né, que são incrédulos, eles reconhecem a maravilha da literatura que são as Escrituras. There's no other book that people read and reread and just find such great enjoyment in reading. Não há nenhum outro livro que as pessoas leem e elas releem e elas encontram um prazer na leitura. Number 8 is the lack of prejudice. O oitavo ponto é a falta de preconceito. By this I mean it doesn't show perfect heroes and imperfect villains. O que eu quero dizer com isso é que ela não mostra nenhum herói que é perfeito e nenhum vilão que é imperfeito. It even points out the shortcomings and the failures and sins of the best men. Ela inclusive aponta aos erros e aos pecados dos seus heróis, vamos dizer assim, dos melhores homens que são encontrados na Bíblia. For example, David. Por exemplo, o rei Davi, Man after God's own heart, o homem segundo o coração de Deus. had many failures. Ele tinha muitas falhas. And the Bible doesn't hide that. E a Bíblia não esconde isso. Now, in other holy books, the authors always portray their heroes as having reached this high level of holiness. Outros livros sagrados muitas vezes colocam os seus heróis, né, como terem pessoas que atingiram, né, um grau de santidade e são perfeitos. But the heroes of Scripture are not like that. Mas os heróis que encontramos nas Escrituras não são assim. Their strengths are revealed. As forças deles são revelados. Their spirituality is revealed. A espiritualidade deles também é evidente. Their great accomplishments. Os grandes feitos que realizaram, But so are their failures. mas também as falhas deles So são reveladas. in this, the Bible is unique. Então, nesse sentido, só a Bíblia é aberta assim, transparente. Number 9 is the relationship of the Bible to science. E o número 9 é o relacionamento da Bíblia para com a ciência. Now, the Bible is not a science book. A Bíblia não é um livro de ciências. But whenever it touches on science, it has always proven to be absolutely accurate. Mas toda vez que ela faz alguma menção, né, da ciência, ela sempre se mostrou acurada e precisa. So they make some scientific discovery
the Bible doesn't have to be revised. Então eles fazem uma descoberta científica e a Bíblia não precisa ser revisada. Although there are people who say, oh, science now has proven the Bible to be wrong about something. Tem pessoas que vão dizer que a ciência já provou que a Bíblia está errada sobre algum determinado assunto. But if you will do some study, you will find out that they have constantly had to revise scientific theories. Mas se você realmente estudar esse assunto, você vai ver que quem precisou repetidas vezes fazer uma revisão foram os cientistas, não a Bíblia. Now, there are a lot of theories that contradict Scripture. Há muitas teorias científicas que contradizem a Bíblia. For example, the theory of evolution. Por exemplo, a teoria científica da evolução. But nobody has ever proven that. It's just a theory. Mas ninguém nunca provou a teoria da evolução, ela é apenas uma teoria. But as far as any scientific fact, the Bible has never been wrong. Mas qualquer outro tema dentro da ciência, a Bíblia nunca provou estar errada sobre aquilo. Well, the same goes for history. E a mesma coisa diz respeito à história. Well, the Bible talks about a group of people called Hittites. A Bíblia fala sobre um grupo de pessoas que eram os hititas. Now, in the 19th century, there was a volume written called the Cambridge Ancient History. No século XIX, né, houve um livro que foi chamado o livro da Antiga História de Cambridge. I mean, it's huge. É um livro bem grosso. And they said, no such people as the Hittites has ever existed. E lá nesse livro eles diziam que não houve tal povo chamado dos hititas. But then 100 years ago, e há 100 anos atrás, archaeologists made a great discovery. Os arqueologistas fizeram uma grande descoberta. And they discovered there was an entire civilization known as the Hittites. E eles descobriram que houve uma civilização inteira que foram os hititas. So they had to revise one entire volume of that history from Cambridge. Então eles tiveram que editar, né, um volume inteiro desse livro de história de Cambridge. So we don't revise the Bible. Então a Bíblia não é revisada, não precisa ser revisada. But we are constantly revising history books and science books. Mas nós estamos constantemente editando livros de história, livros de ciência. And the Bible has always been proven to be right. E a Bíblia tem sempre sido provada como correta. E um teólogo americano que disse o seguinte: The Bible is not a book that man could write if he wanted to. A Bíblia não é um livro que o homem poderia ter escrito se ele quisesse. And the Bible is not a book that a man would want to write even if he could. E a Bíblia não é um livro que o homem poderia escrever nem se ele pudesse. The man doesn't have the ability to produce such a book. Então o homem não tem uma habilidade suficiente para produzir, né, ou escrever tal livro. And even if he could write such a book, he wouldn't want to. Mesmo se ele pudesse escrever esse livro, ele não ia querer. Okay. So what time do we quit? We can quit 9:30. Okay. All right, we move now to the second main division of bibliology. Vamos agora para a segunda divisão principal dentro dessa teologia da bibliologia. The word comes to us actually through the Greek word apocalypsis. Essa palavra, a origem dela no grego é a palavra apocalipsos. Apocalipsis. What's the name of your last book? Qual que é o nome do último livro da Bíblia? Apocalipse. Okay. Apocalipse, very similar. Yep. Yeah.
Okay. What does it mean? E o que significa Apocalipse? It means the unveiling. Significa a revelação, aquilo que é revelado. So, revelation, when we use it with regard to Scripture, Então, a revelação, quando nós falamos sobre a Escritura, it means the divine act of communicating to man what he couldn't know otherwise. é o ato divino de Deus em revelar aquilo que ele não poderia conhecer se não fosse Deus revelando. God can only be known because he revealed himself. Deus só pode ser conhecido porque Deus revelou-se a nós. God is incomprehensible. Deus, ele é incompreensível. So it's impossible for man to really know God. Então é impossível para o homem, de fato, conhecer e compreender Deus na sua plenitude. So in Job 11:7, Lá em Jó, capítulo 11, versículo 7, go ahead and read it. diz assim: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? You can't know God. Você não pode conhecer Deus. Now there are those who are rationalists who say, I can know all things by the function of my own mentality. E aqueles do racionalismo, né, eles vão dizer que nós podemos conhecer todas as coisas por meio da nossa própria razão. There are empiricists who say, I can discover all things through study. Os empíricos, eles vão dizer que eu posso descobrir e entender todas as coisas através do estudo. There are the mystics Do who exame. say, well, I can just know what God is or who he is. E os místicos vão dizer que eu posso conhecer a Deus de uma forma mística. But the reality is we can know nothing about God except what he chooses to reveal about himself. Mas a realidade é que nós não podemos conhecer nada sobre Deus, a não ser aquilo que Ele mesmo quis se revelar a nós. Now God hasn't revealed everything about himself, E Deus não revelou tudo sobre Ele, but he's chosen to reveal many things to us. mas Ele escolheu revelar bastante coisa para nós. Systematic theology is an organized summary of God's self-revelation. E a teologia sistemática é uma forma organizada de coletar toda essa revelação que Deus deixou para nós. So Revelation answers some questions that we have. E então a revelação, ela responde algumas perguntas que nós temos. Is there a God? Deus existe? Existe um Deus? How do you know? Como é que você sabe? Oh, I just know. Eu simplesmente sei. No, that's mysticism. Não, isso é um misticismo. The Bible tells us that God has revealed himself to us A Bíblia diz que Deus se revelou a nós. Revelation comes from God. A revelação, ela vem de Deus. We can ask, does this God communicate with us? Nós podemos perguntar, Deus se comunica conosco? They have, in America, something that's called the Search for Extraterrestrial Intelligence. Nos Estados Unidos tem uma coisa que eles chamam da busca pela inteligência extraterrestre. A busca pela inteligência extraterrestre. And out in the western state of New Mexico, E lá no lado oeste do estado do Novo México, they have these huge radio telescopes. eles têm esses telescópios, uns rádios gigantescos, né? Dozens and dozens of them. E centenas de telescópios. And they can put them together in all different arrays. E eles organizam esses instrumentos de vários ângulos e formas diferentes. And they can focus these things E eles podem
focalizar esses instrumentos. And they will point them to different places out in the universe. E eles vão apontar esses telescópios em diferentes direções do universo. And they collect these radio waves that come in from outer space. E aí eles vão recolhendo, vão coletando essas ondas que vêm do espaço, do Then they universo. have these huge computers that are analyzing all of these radio waves. E aí eles têm conectados a tudo isso uns computadores enormes que estão coletando toda essa informação. And what they're trying to discover is there any of these radio waves that you could say makes sense. E eles estão tentando descobrir se algumas dessas ondas, dessas emissões que eles estão recebendo lá do universo, se algum sentido, se faz algum sentido isso. I mean, they've analyzed billions and billions of these radio signals. E eles estão analisando, armazenando, analisando milhões e milhões de bytes de informações com tudo isso que está sendo coletado. And they've been doing this for years. E eles têm feito isso por anos. Spent billions of dollars. Gastaram bilhões de dólares fazendo isso. And to this point, E até esse momento, there's no intelligent communication. não tem nenhuma comunicação inteligente. Now, I think it would be wonderful Eu acho que seria maravilhoso if in God's sense of humor, se no humor de Deus He sent a radio signal ele mandasse um sinal, né, uma onda, that said, e nessa onda tivesse in the beginning, tivesse- God created the heavens and the earth. tivesse escrito o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. How do we know about God? He communicates with us. Então, como podemos saber sobre Deus? Ele se comunica conosco. He has already revealed himself Ele to já us. se revelou a nós. So, by revelation, we know that there is a God Então, através da revelação, nós podemos saber que existe um Deus and that He does communicate. e que Ele de fato se comunica conosco. And so, when we study our Bibles, we're looking to find out what has God revealed about Himself. E então, quando nós estamos estudando a Bíblia, nós estamos sabendo, tentando descobrir o que é que Deus revelou sobre si mesmo. So, what is revelation? E então, o que é a revelação? It's God communicating to man what man otherwise could never know. A revelação é quando Deus se comunica com o homem aquilo que o homem por si só nunca poderia saber. Now, how does God communicate? E como é que Deus faz essa comunicação? Well, we can divide His revelation into two major categories. Nós podemos dividir essa revelação em duas categorias principais: General revelation a revelação geral and special e a revelation. revelação especial ou específica. Now, under general revelation, we can talk about three things. E dentro da revelação geral, nós podemos falar de três coisas: The nature of general revelation, a natureza da revelação geral, the means of general revelation, o meio da revelação geral and then thirdly, the limitations of general revelation. e as limitações da revelação geral. Now, when we talk about general revelation, we're talking about the revelation of real things. E quando nós estamos falando sobre a revelação geral de Deus, nós estamos falando sobre coisas reais, Or the revelation that's embodied in things. ou a revelação daquilo que está incorporado em coisas. So we're going to look at the phenomenon of nature. Então, vamos olhar ao fenômeno da natureza. So general revelation is basically God's revelation through nature. Então, a revelação geral, basicamente, é a revelação de Deus através da natureza, Through human experience, através da experiência do homem, also through history. através também da história. So, by its nature, general revelation is something available to all men. Então, a revelação geral, né, pela sua natureza,
ela está disponível a todos os homens. And it is designed by God to persuade the individual E ela é desenhada por Deus para persuadir, né, cada pessoa, o indivíduo. to reveal that there is a God A intenção de Deus, então, é revelar para as pessoas que existe um Deus and to persuade the individual to seek that e God. para persuadir essa pessoa a buscar esse Deus. And so this is embodied now in things. Então isso é incorporado em coisas. So this is seen in nature. Então isso é visto, né, evidente na natureza. Okay. Do any of you know Psalm 19? Alguém conhece o Salmo 119, o Salmo 19, desculpa. The heavens declare the glory of God, Os céus proclamam a glória de Deus. and the firmament shows his handiwork. E o firmamento anuncia as suas obras. Day after day utters speech, night after night Dia reveals discurso, knowledge. a outro dia, e uma noite revela conhecimento da outra noite. There's no speech nor language where their voice is not heard. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. In other words, this is universal. Ou seja, isso é universal, é geral. It's all over the world. Está em todo mundo, It's all through human history. está em toda a história da humanidade. So we have revelation through nature. Então nós vemos aí, né, a revelação geral de Deus através da natureza. And also in Acts chapter 14, Nós podemos ver também Atos, capítulo 14. if we go down to verse 15, Se você descer lá para o versículo 15, God who made the heaven, the earth, the sea, and all things that are in them. no final do versículo, né, diz ali: ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. People know this. Então as pessoas sabem disso. Also in verse 17, E também no versículo 17 lá de Atos 14. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. this is saying, we look at the way the world functions. Então ele está dizendo, olha o jeito que o mundo funciona. We can talk about nature, but it's really God, and people understand that. E nós podemos falar da natureza, né? Mas é Deus quem criou a natureza. All right, let's turn to Romans chapter 1. E vamos olhar agora em Romanos, capítulo 1. All right, we'll start in verse 18. E nós vamos começar no versículo 18. Now here we see the wrath of God is revealed from heaven. E aqui nós vemos que o juízo, né, ou a justiça de Deus, ela é revelada dos céus, ela vem dos céus. Now it's revealed against all ungodliness and unrighteousness of men. E ela se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Now how is this wrath revealed? E como é que essa ira, né, de Deus, ou justiça, como é que ela é revelada? Well, we see it in the rest of the chapter. Bom, nós vemos isso na sequência do capítulo. Now this says that there are ungodly, unrighteous men. E o versículo diz que existem homens, né, que são perversos e impiedosos. And they are suppressing the truth. E diz que eles detêm a verdade. To suppress means they're trying to push it down. They're trying to keep it from being revealed. E deter a verdade significa que eles estão tentando abafar a verdade, deixando com que ela seja revelada. Now this is not an honest investigation of reality.
E isso não é uma investigação honesta da realidade das coisas. Because it says they are suppressing the truth in unrighteousness. Porque diz que eles estão detendo a verdade pela injustiça. So what they are doing Então, o que eles estão fazendo, is a refusal to accept truth. eles estão, na verdade, recusando de aceitar a verdade de Deus. Verse 19. Veja o versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Now this is an amazing statement. E aqui nós temos uma declaração, It says that God reveals himself to the human race. temos aqui uma declaração bem interessante, né, onde que diz aqui que Deus se revelou a nós. Not everything, Não tudo, but there are things about God that he reveals to every person. mas existem coisas sobre Deus que Ele revelou para todas as pessoas. Read verse 20. Olha o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Now this says that you can see the invisible. Então aqui nós lemos e diz que nós podemos ver o invisível. There are certain attributes of God. Existem certos atributos de Deus They are invisible, que são invisíveis. and yet you can see them in No the sense entanto- that you can understand them. No entanto, você pode visualizá-los, no sentido de você entendê-los, compreendê-los. They are understood by the things that are made. E eles são compreendidos através das coisas que existem, que foram criadas. What has been made? O que é que foi criado? The universe. O universo. Man can look at the universe O homem pode observar o universo and discover certain attributes of God. e ele pode então compreender certos atributos de Deus. So what do we see in this verse that man can see? E o que então o que nós vimos nesse versículo que os homens podem ver? One, that God is eternal. Eles podem compreender primeiro que Deus é eterno, God has always existed. Deus sempre existiu. Now, if you go to the university today, they're going to teach you something called the Big Bang. E se você for para a universidade hoje, eles vão te ensinar algo que se chama do Big Bang. Now, what went bang? E o que é que fez bang? What was it that exploded? O que é que explodiu? There had to be matter. Tinha que ter alguma matéria. And by what means did it go bang? E através de que forma, né? Qual o meio que aquilo explodiu? Okay. You have two options. Então você tem duas opções. Matter and energy are eternal. Ou a matéria e a energia são eternas, Or ou God a, is eternal. ou a segunda opção, Deus é eterno. There is an eternal God who Existe created matter and energy. Existe um Deus que é eterno e Ele criou a matéria e a energia. These are the only two possibilities. Essas são as únicas duas opções. And so, man who rejects God, they say, oh no, matter and energy are eternal. Então, o homem que rejeita a Deus, então ele vai dizer que a matéria e a energia são eternos. So they have no explanation for origins. Então, eles não têm nenhuma explicação para as origens. But as man looks at the universe around him, Mas enquanto o homem olha para o universo na sua volta, he says there's an eternal being. ele pode perceber que existe um Deus que é And this eterno. being has power. E esse ser, ele tem poder. You go out and you look at the universe through a telescope, through a microscope, E você pode olhar para o universo através de um telescópio ou através de um microscópio and you say,
whoever created this E você pode pensar, deduzir que quem quer que seja que tenha criado tudo isso, has this incredible power. ele tem esse poder sobrenatural. Go look at the stars. Vai observar as estrelas. And you say, what is man that you think about him? E você pensa, o que é o homem diante de tudo isso? It's so huge. É tão, here I am, é tão I'm nothing. vasto, é tão grande, tão infinito, e aqui estou eu. So David said, the universe, that's the work of his fingers. E o Davi escreveu, ele disse, né, que o universo é a obra das mãos de Deus, dos dedos de Deus. And then his Godhead. E também existe Deus o Pai. There is a God. Existe um Deus. I know that there's a God. E eu sei que existe um Deus. Because he has revealed himself to me. E porque ele tem se revelado a mim. I know this one who is eternal and has power, that's God. E eu sei que existe esse Deus e ele é eterno e ele é todo poderoso. Ele é Deus. God reveals himself to every member of the human race. Deus então revela-se a si mesmo a todos os membros da raça humana. Therefore they are without excuse. Portanto, por isso diz, eles são indesculpáveis. Nobody anywhere ever will have an excuse with regard to rejecting God. Ninguém em nenhum lugar vai poder ter uma desculpa por ter rejeitado a Deus. They cannot honestly say, "Oh, I didn't know." Eles não podem honestamente virar e dizer assim: "Ah, eu não sabia que Deus Not my existe. fault, nobody told me. Não é minha culpa, ninguém me disse nada disso." But they are without excuse. Fala que eles são indesculpáveis. Why? E por quê? Verse 21. Olha o versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Did they know God? Eles conheciam a Deus? Yes. Sim, This declares they knew God. tendo conhecimento de Deus. How could they know God? E como que eles poderiam então conhecer a Deus? Revelation. Através da revelação. They didn't glorify him as God. Mas eles não o glorificaram como Deus. And they weren't thankful for the revelation. E nem lhe deram graças por essa revelação. And so it says they became empty in their thinking. E diz aqui que ao invés de fazer isso, eles antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. They were not that way, Eles não eram assim, but they became that way because they suppressed the truth that God gave to them. mas eles tornaram-se assim nulos porque eles estão reprimindo aquela revelação que Deus deu. If we go down to verse 25, E se nós olharmos o versículo 25, they exchanged the truth of God for the lie. pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Did they have the truth? Eles tinham a verdade? Yes. Sim, They exchanged it for the lie. mas eles trocaram essa verdade por mentiras. And they worshipped and served the creature rather than the creator who is blessed forever. E eles adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. What happens when man rejects God's revelation? E o que acontece com o homem, então, quando ele rejeita a revelação de Deus? He puts himself into the place of the creator. Ele se coloca, ou ele se projeta no lugar do Criador. We must always keep in mind the creator-creature distinction. Nós devemos sempre lembrar a distinção muito clara entre o Criador e a criatura. But so often man thinks that he can judge the creator. Mas com tanta frequência o homem julga que ele pode, ou acha que ele pode julgar o Criador. Let's go down to verse 28. Vamos para o versículo 28.
E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Did they have God in their knowledge? Eles tinham o conhecimento de Deus? Yes, Sim, but they didn't like Him. mas eles não gostavam de Deus. They did not want to retain God in their knowledge. Eles desprezaram a Deus no seu conhecimento, ou o conhecimento de Deus. So God reveals Himself to every person. Então veja que Deus se revela a todos os homens. So no one has an excuse. Então ninguém tem uma desculpa. Now also we began by reading that the wrath of God is revealed from heaven. E nós começamos a leitura, vendo que a ira de Deus se revela do céu contra When I come to understand about the Godhead or the divinity of God, E quando eu passo a entender sobre Deus e a divindade de Deus, part of that knowledge is that He is holy, I am not. parte desse entendimento sobre Deus é que Deus é santo e eu não sou santo. I fall short of the glory of God. Eu estou destituído da glória de Deus. I know that I deserve judgment. E eu sei que eu mereço o juízo de Deus. Man knows this E o homem está ciente disso. because God builds it into the man. Porque Deus colocou isso dentro do ser humano. I have that revelation from God. Eu tenho essa revelação de Deus. Now, if any person desires to be rightly related to this God who has revealed E Himself, qualquer pessoa que tem o desejo de se relacionar corretamente com esse Deus que se revelou, then God will give him further revelation. então o que acontece? Essa pessoa que tem esse desejo, Deus vai dar revelação adicional a essa pessoa. So we're talking about general revelation here. Nós estamos aqui falando sobre, lembra, a revelação geral de Deus. It's sufficient to condemn, E ela por si só, ela é suficiente já para condenar o homem. but it is not sufficient to save. Mas ela não é suficiente para nos salvar. Para condenar sim, mas para salvar não. So through nature, we can learn about God's power and His deity. Então, através da natureza, nós podemos conhecer o poder de Deus e a divindade dele. Because God took the initiative to reveal Himself to man. Porque Deus, foi iniciativa de Deus em se revelar ao homem. All right, we have three more factors with regard to revelation. Nós temos mais 3 pontos ainda para falar com respeito à revelação. But we'll do that at 10 o'clock or 9 o'clock? Mas vamos fazer isso amanhã cedo, né? O nosso tempo já foi. 9:30. 9:30, okay. 9:30 amanhã. So, I hope you'll be here. Espero que você possa voltar. We have a lot of ground to cover. E temos bastante chão para cobrir. And also, if you can be here in the morning, we're going to do something that's going to be a lot of fun. E se você estiver aqui amanhã cedo, nós vamos fazer uma coisa que vai ser bem divertido. Okay. All right, so I'm done for tonight. You want to pray? Vamos orar? Eu sei que muitos não poderão estar amanhã cedo, porque estão no trabalho, mas se você puder fazer o esforço de estar aqui amanhã à noite, né? E se você não puder acompanhar, amanhã vai ser transmitido. Eliezer está aqui com a gente. Mais uma vez, Eliezer, obrigado por nos apoiar. E ele está transmitindo esses estudos ao vivo no canal do YouTube do Betel. Então, tem algumas pessoas acompanhando ao vivo, mas amanhã, se você não puder acompanhar, não estiver aqui também não puder acompanhar pela internet, fica gravado, vai estar gravado. Você pode, outra hora, entrar no canal do YouTube do Betel e escutar a mensagem, tá bom? Vamos orar.
Senhor Deus e Pai, nós agradecemos porque o Senhor se revelou a nós e o Senhor se demonstrou a cada um de nós, através da sua natureza, e não só através da sua natureza, mas o Senhor se revelou de tal forma, através do seu Filho Jesus. O Senhor provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E nós te louvamos e te agradecemos por essa revelação suprema e tão maravilhosa, uma demonstração de amor que nos constrange e que nos faz nos render aos teus pés e nos faz entregar a nossa vida e o nosso destino em tuas mãos. E queremos agradecer pela tua santa palavra, que é viva e eficaz, como foi orado no começo, e ela é capaz de nos transformar, e é capaz de nos purificar, e que nós possamos aprender mais e mais sobre ela nessa semana. Que o Senhor abençoe o Jim Myers e abençoe cada um que esteve aqui essa noite e nos leve agora em casa com segurança, e também que possamos voltar amanhã para aprender mais. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.